Sou professora do ensino fundamental e as férias de inverno começaram. Estou super feliz, mas pouco antes das férias, algumas crianças estavam falando sobre seus presentes e sobre o Papai Noel. Isso me fez lembrar do momento em que parei de acreditar e a experiência que vivi foi, digamos, bastante assustadora. Eu adorava o Natal, ainda adoro, mas enfim, eu simplesmente não conseguia dormir, na véspera de Natal. Tentei surpreender o Papai Noel várias vezes. Eu esperava meus pais irem dormir, aí eu tentava sair do meu quarto e eles me pegavam de surpresa toda vez. Exceto em um ano, eu estava na primeira série, então tinha uns 6 ou 7 anos. Eu me lembro que minha melhor amiga me dizia: finge que está dormindo, assim seus pais vão para a cama mais rápido e você pode sair para ver o Papai Noel. Perfeito. A noite de Natal chega, eu estou cheia de ansiedade e empolgação e me lembro do conselho de fingir que estou dormindo antes mesmo do filme acabar. A Christmas Story, eu começo a fingir que estou cansada. Não sei se fui convincente, mas o bastante para meu pai preferir me levar até a cama. Eu deixei quando ele me colocou no meu quarto e fechou a porta. Esperei alguns instantes, depois me levantei e sentada bem ao lado da porta. Eu ouvia para saber quando todos na casa já dormiam. E o que eu mais me lembro é do tempo que isso levou, uma eternidade. Eu até cochilei e, ao acordar, a casa estava silenciosa. Pensei que meus pais já estavam deitados fazia um tempo. Era o momento. Abri minha porta suavemente, deslizei pelo corredor e fui até a sala de estar. Misturando passos de lobo e pequenos deslizamentos, acabei chegando ao sofá. Me joguei ali, levantei a cortina e me enrolei no cobertor para olhar pela janela, esperando o Papai Noel. Estava nevando e eu jurava que ouvia sininhos, mas não via ninguém. Meu coração apertou e, se ele já tivesse passado, eu me desenrolei do cobertor. Olhei para o lado da árvore de Natal e das meias. Nada tinha se mexido, ele ainda não tinha vindo. Ao me sentar novamente atrás das cortinas, levei um susto. Eu o vi, o Papai Noel. Ele estava andando, sem trenó, sem rena, mas eu não ligava. Era ele. Ele ia passar bem na frente da minha casa, observando as janelas e as casas ao redor. O que ele estava procurando? Então ele parou de repente, olhou para a rua antes de seus olhos pousarem em mim. Ele me viu e eu fiquei nas nuvens. Comecei a acenar com a mão, tentando não soltar um grito. Ele acenou para mim, depois olhou ao redor antes de se aproximar da minha janela. Ele carregava uma sacola que eu obviamente imaginava cheia de presentes. Eu o vi articular ou sussurrar: "Você quer dizer oi para o Papai Noel, minha querida?" Eu assenti com a cabeça. Ele apontou para a porta de entrada. Eu saí da janela e corri até a porta. Havia uma janela comprida que ia até o chão e eu o vi tentando abrir, mas estava trancada. Comecei a destrancar do outro lado. Ouvi: "Tudo bem, querida. Você também precisa abrir a trava." Eu tentei, mas meus dedinhos escorregavam nela. Ele me disse que não tinha problema, que era para passar pela porta dos fundos. Boa ideia. Fui até a porta dos fundos e esperei. Ele deu a volta na casa e a luz do quintal se acendeu, iluminando-o completamente. Pensei comigo mesma: uau, ele é muito mais jovem do que eu imaginava e também mais magro. A luz pareceu surpreendê-lo. Ele quase recuou, mas ao me ver, correu até a porta fazendo sinal para eu me apressar. Ele disse que tinha algo especial para mim, mas que precisava ir embora logo em seguida. Ele se abaixou para mexer na bolsa dele. Destravei a porta de correr, coloquei minhas mãos no vidro e comecei a empurrar enquanto avançava com o corpo. Essa porta já era difícil de abrir para adultos, imagine para uma menina de 6 anos. E bem no momento em que a porta começou a ceder, a casa inteira disparou o alarme, um barulho ensurdecedor. Tirei minhas mãos do vidro, coloquei as mãos nos ouvidos e o Papai Noel ficou paralisado. Agora ele tinha uma corda em uma mão e um saco na outra. Ele deixou o saco cair e correu até a porta antes que pudesse me tocar. Fui puxada do chão pela minha mãe. Meu pai deu um chute fenomenal no peito do Papai Noel, fazendo-o rolar vários metros para longe. Essa é a última imagem que vi antes da minha mãe me levar correndo para o quarto deles, onde ela trancou a porta, segundo minha mãe. Eu nem chorei naquele momento, o que bate com o que eu me lembro.
Eu não estava chorando, não estava realmente consciente, ainda não. Só mais tarde, quando meus pais explicaram que o homem não era o verdadeiro Papai Noel, eu desabei. Meu pai não parava de dizer. Ela ainda acredita nele, obviamente. Então ela tentou deixá-lo entrar, e aí eu chorei. O homem fugiu, sim, mas não por muito tempo. Meu pai não o perseguiu porque tinha recuperado sua carteira, e principalmente porque esse homem tinha deixado sua bolsa para trás. Não continha presentes, continha outras cordas idênticas às que ele segurava, fita adesiva, balas, um martelo, ferramentas, sacos plásticos e roupas. Horrível, mas felizmente ele foi preso alguns minutos depois. Impossível não notar um Papai Noel correndo na rua. No final, eu perdoei meus pais por terem quebrado a magia do Papai Noel, porque, veja, eles salvaram minha vida. Debaixo. Meu nome é Kalei Pletcher, tenho 16 anos e a história que vou contar para vocês é algo que nunca vou esquecer. Tudo ocorreu em 24 de agosto. A escola tinha voltado há cerca de 2 semanas e, para relaxar, eu sugeri aos meus amigos Griffin e Broly que jogássemos Fortnite. Minha mãe e irmã saíram para compras, meu pai trabalhava até tarde e eu estava entediada. Eram cerca de 20 horas quando finalmente nos conectamos. Após algumas partidas, percebi que meus amigos estavam cansados e se desconectaram após cerca de 1 hora. Da minha parte, eu só pretendia deitar com meu celular antes de dormir. Ouvi meus 2 cachorros latindo lá fora. Isso não era incomum, pois pessoas passam sempre pela calçada em frente à nossa casa, mas mesmo assim olhei pela janela. Nunca se é cuidadosa demais. Não vi ninguém. Alguns segundos depois, ouvi a porta da garagem se abrir e depois se fechar. Geralmente, isso indicava que meu pai chegava do trabalho, mas sua caminhonete não estava lá. Ele já tinha avisado mais cedo que chegaria tarde. Achei isso estranho. Desci até a sala de jantar para ter uma visão melhor. De lá eu podia ver claramente que a entrada estava vazia. Na hora pensei um pouco nervosa. E se fosse um fantasma? Para contextualizar, há muito tempo, alguém morreu no nosso terreno. Quando ainda havia um posto de gasolina aqui, aparentemente, um senhor de idade encheu demais um pneu e ele explodiu. Mas não sou de investigar barulhos estranhos à noite. Corri para o meu quarto e mandei mensagem no grupo da família perguntando se alguém já tinha chegado em casa. Minha mãe respondeu imediatamente: apague todas as luzes, tranque a porta do seu quarto e fique dentro até eu chegar em casa. Foi exatamente isso que eu fiz. Uns 15 minutos depois, pensei ter ouvido o assoalho ranger no andar de baixo, como se alguém tentasse se mover discretamente. Sem nada para me defender, usei o braço articulado do microfone da minha mesa como arma improvisada. Abri minha porta devagar e fui até a varanda do andar de cima para olhar lá embaixo. E estupidamente eu chamei: tem alguém aí? Como se realmente alguém fosse me responder. Por um segundo, achei que estava ficando paranoica, até que vi a silhueta de alguém em pé embaixo da varanda. Entrei em pânico. Corri para o cômodo mais próximo, um pequeno banheiro bem ao lado do meu quarto. O invasor deve ter percebido que eu o vi, porque ouvi passos pesados subindo a escada. Enquanto eu me trancava lá dentro, xingava baixinho, percebendo que tinha deixado meu celular no meu quarto. Depois de vários minutos de silêncio total, criei coragem e corri do banheiro direto para o meu quarto. Tranquei a porta imediatamente. O quarto da minha irmã ficava bem em frente ao meu e a porta dela estava aberta. Achei que o invasor devia ter ido lá. Assim que me tranquei, peguei meu telefone e disquei 911. Mas pouco antes de apertar para ligar, percebi algo. A porta do armário de armazenamento estava ligeiramente entreaberta e eu vi um olho me observando pela abertura. Foi nesse momento que eu entendi. O invasor não estava no quarto da minha irmã, ele estava no meu quarto comigo. O terror que percorreu meu corpo naquele momento é indescritível, um medo verdadeiro, puro e absoluto. Eu fugi, saí correndo do meu quarto, desci as escadas e saí pela porta da frente. Corri até a casa do meu vizinho, que por acaso é policial. Contei que um intruso estava no meu quarto. Ele acionou as autoridades e foi checar, enquanto eu ficava com a esposa dele. Alguns minutos depois, desci novamente para ver o que estava acontecendo.
Ao entrar em casa, vi um homem alto e magro que eu nunca tinha visto antes. Ele tinha uma barba grisalha e usava um casaco preto sujo. Ele estava no chão enquanto meu vizinho o algemava. Depois daquela noite, não posso mais ficar sozinha em casa e aumentaram a segurança. Minha família está muito grata por eu não ter me machucado e agradecida pela coragem do nosso vizinho. Eu não desejo essa experiência para ninguém, nem mesmo para o meu pior inimigo. Meu nome é Jim e eu passei muito tempo na estrada, realmente muito tempo. Desde a escola, aos 4 anos eu dirijo longas distâncias, horas todos os dias. Mesmo com os benefícios, o salário não era incrível, era suficiente para sustentar minha esposa e a mim, mas o estresse era insuportável. Passar tanto tempo sozinha em um caminhão te obriga a fazer sacrifícios. Eu perdia regularmente eventos familiares, aniversários, festas, às vezes até as férias, e sinceramente isso doía. Além disso, os Estados Unidos sofrem com uma grande falta de motoristas de caminhão, o que só piorou a situação. Eu dirigia cerca de 12 horas por dia sem poder parar antes de chegar ao meu destino. Ou seja, o tempo que eu passava com a minha família era praticamente inexistente. Numa noite, eu estava fazendo minha rota habitual para um complexo de armazéns para entregar mercadorias a grandes lojas como a Target ou a Best Buy. Eu estava em algum lugar numa área rural de Wisconsin, numa estrada longa, reta e totalmente deserta. Eram cerca de 6 horas da manhã, eu tomava meu café tentando ficar acordada. Quando você é caminhoneira em tempo integral, a cafeína vira sua melhor aliada. Sem ela, você está perdida. Eu estava dirigindo, concentrada na estrada, quando algo enorme atravessou na frente dos meus faróis. Gritei um puta merda enquanto quase pisava no freio, parando de repente, convencida de que tinha acabado de atropelar alguém. Ou talvez um urso. No começo, eu realmente achei que fosse um homem, mas então percebi um detalhe assustador. Essa coisa era enorme, tinha cerca de 2,70 metros de altura, um corpo massivo e principalmente um jeito de andar que não era normal, nada natural. Desci do caminhão, arma na mão, e fui até o lugar onde tinha visto aquilo passar. Mas, para minha grande surpresa, não havia nada, ninguém na estrada, nenhum animal morto, nenhum vestígio, absolutamente nada. A única coisa visível eram as marcas de pneu deixadas pela minha freada brusca. Chamei caso alguém estivesse por perto, mas não houve resposta, só o barulho do vento e do motor do meu caminhão. Subi de volta, continuei na estrada e terminei minha entrega algumas horas depois. Não conseguia tirar aquela visão da cabeça. Mais tarde naquele dia, liguei para outra caminhoneira para contar o que eu tinha visto. Ela me disse que já tinha visto coisas estranhas na estrada e que provavelmente era uma alucinação causada pelo cansaço. Mas tinha um detalhe importante. Eu tenho uma câmera instalada dentro do caminhão, voltada para a frente. E ela capturou uma fração de segundo da criatura antes que ela saísse do quadro. A imagem aparece na tela agora. A qualidade está ruim, provavelmente por causa da condensação no para-brisa. Como a estrada era cercada por florestas dos dois lados, há uma chance de ser um animal. Mas aí está o problema. Que animal tem quase 3 metros de altura e anda sobre 2 pernas. Eu não sei se era um homem, não sei se era o pé grande, mas uma coisa é certa, eu não imaginei o que vi. Meu nome é Sarah e o que aconteceu comigo foi há alguns anos. Quando eu estava no 2º ano da faculdade, eu estudava em uma das cidades mais calmas e seguras do país. As pessoas eram gentis, a criminalidade era muito baixa e quase nunca se ouvia falar disso. Eu nunca realmente vivi uma situação preocupante, pelo menos até aquela noite. Era final de novembro de 2021. Minhas amigas e eu tínhamos decidido ir a um bar para comemorar o fim das provas. Mesmo que a cidade fosse segura, ela também era conhecida por seus inúmeros bares e pubs, o que às vezes resultava em brigas e intervenções policiais. A gente tomava shots, ria, se divertia muito. O alívio depois da economia parcial foi incrível. Por volta da 1 da manhã, avisei meus amigos que precisava ir, pois ainda tinha que terminar de arrumar minha mala para viajar. No dia seguinte, eles queriam ficar e terminar a bebida, então me despedi deles e saí do bar cambaleando um pouco. Eu já estava claramente bem alcoolizada. Eu pego meu celular e peço um Uber para voltar ao meu dormitório.
Contra todas as expectativas, um motorista aceitou quase imediatamente, o que era bem raro naquela hora. Eu me sento em um banco do lado de fora, e então vejo um carro parando na minha frente com um braço saindo pela janela e acenando para mim. Mesmo no meu estado de embriaguez, pensei que só podia ser o meu Uber. Apesar do aplicativo ainda mostrar 4 minutos de espera, achei que era só um bug e entrei no carro. Assim que me sento, vários sinais de alerta me atingem. Primeiro, eles não me perguntam meu nome. Depois, nem sequer me cumprimentam. Mas já era tarde. Eu estava cansada e honestamente não me importava muito. Eu simplesmente dei meu endereço para ele durante o trajeto e também percebi que ele nunca coloca o endereço no GPS dele. Achei isso estranho, mas pensei que ele provavelmente conhecia bem a região. Tentei puxar um pouco de conversa, mas ele mal respondia, sempre com respostas bem curtas. Em um momento, eu até parei de tentar conversar. Depois, olhando pela janela, percebi que ele estava indo na direção completamente oposta ao meu campus. Eu disse para ele: "Ah, senhor, minha universidade fica no outro sentido." Ele deu uma olhada no retrovisor e assentiu com a cabeça, como se tivesse me entendido. Mas ele não fez o retorno. Continuou dirigindo até parar ao lado de um prédio comercial antigo. Foi nesse momento que o álcool parou de embaralhar minha mente. Eu entendi que realmente havia algo errado quando comecei a entrar em pânico. O falso motorista Uber sai do carro e me diz para ficar ali enquanto ele dá a volta no prédio. Eu não fazia ideia do que ele ia buscar, nem quem, mas eu sabia que não seria nada bom. Pego o celular e vejo várias ligações e mensagens do verdadeiro motorista do Uber. Sei que tenho pouco tempo. Eu abro a porta do carro devagar e começo a correr como posso, tentando manter o equilíbrio. Não havia quase ninguém nesse bairro. Me refugio em uma loja aberta e ligo para a polícia. Alguns minutos depois, 2 carros de polícia chegam em frente ao prédio de escritórios, mas o carro já havia desaparecido. Os policiais me interrogaram por um bom tempo e pediram para eu descrever o veículo com o máximo de detalhes possível. Ainda não sei se eles encontraram esse carro ou não, mas gosto de pensar que sim. Um mês depois, vi uma reportagem assustadora no noticiário. Um casal havia desaparecido depois de entrar em um carro que eles achavam ser o Uber deles. O corpo do namorado foi encontrado a mais de 30 quilômetros de distância, enquanto a namorada sobreviveu apesar de graves ferimentos e muitos hematomas. A mídia dizia que o culpado era alguém que eles conheciam, mas eu sempre tive dúvidas. Até hoje, o carro nunca foi oficialmente encontrado e o motorista nunca foi identificado. Para contextualizar, essa história ocorreu em 4 de julho de 2019. Eu tinha acabado de começar a trabalhar tanto para a Uber quanto para a Lyft, como um bico, para ganhar um dinheirinho extra. Para mim e para o meu namorado, não era o trabalho mais bem pago do mundo, mas a flexibilidade era incrível. Ninguém para te dizer o que fazer, era bem tranquilo e regular, desde que você ficasse sempre atenta. Naquele dia, era 4 de julho e eu decidi dirigir, sabendo que haveria muita gente na rua. Minha cidade organizava um grande festival de música anual, com milhares de pessoas presentes. As solicitações chegariam em sequência. Eu recebia corridas seguidas conforme as pessoas saíam do festival. Aceito uma, e alguns minutos depois, vejo um homem se aproximando do meu carro. Ele me pergunta se sou mesmo da Uber, eu respondo que sim, e ele entra no banco de trás. Imediatamente, um forte cheiro de maconha me atinge em cheio, mas eu sabia que ele estava saindo do festival, onde fumar era quase inevitável, então não falei nada. Durante o trajeto, esse homem me encara intensamente, vigiando cada movimento. Honestamente, isso me deixava muito desconfortável. Eu só queria que a corrida terminasse o mais rápido possível. Em um momento, ele finalmente desvia o olhar e pega o celular para ligar para alguém. Eu me concentro na estrada. O destino dele ficava a apenas 10 minutos, o que me aliviou. Enquanto eu dirijo, ouço ele falando francês no banco de trás. Minha tia é francesa, então eu entendo francês muito bem, mesmo não falando fluentemente. Eu ouvia o que ele dizia, mas fingia não escutar. Não é educado ficar ouvindo a conversa dos outros, até que ele diz algo tipo: "A garota com quem estou no carro." Nesse exato momento, meu sangue gelou. Fingi que não entendia francês, mas o que ele dizia era profundo, profundamente perturbador. Resumindo, ele explicava que, depois que eu o deixasse, ele planejava, e eu cito, me sequestrar. Eu sabia exatamente o que isso significava.
Faltavam apenas 5 minutos para chegar. Eu tenho 1,60 metros de altura, peso cerca de 68 quilos. Ele tinha bem mais de 1,80 metros, era musculoso e eu sabia perfeitamente que eu não teria nenhuma chance de resistir fisicamente a ele. Com pouquíssimo tempo, pego meu celular e ligo para o meu namorado. Meu plano era provocar uma cena e arranjar uma desculpa convincente para ir embora. Quando ele atende, eu digo imediatamente: espera, o que é esse sangue no chão? Peça para ele se acalmar, já estou indo. Meu namorado ficou perdido, me perguntando do que eu falava. Já tinha feito teatro, então improvisar uma cena convincente não era estranho para mim. Desligo, me viro para o homem e digo em um tom de pânico: Senhor, minha avó acabou de se machucar. Eu preciso ir. Vou te deixar aqui. Freio de repente e deixo ele sair, e assim que desce do carro, acelero ao máximo. Ligo já para meu namorado para pedir desculpas e explicar a situação. Depois denunciei o homem a Huber, mas não sei se investigaram o caso. Agradeço ao meu namorado por atender o telefone aquele dia e à minha tia por me ensinar francês.